Muito bom dia! Sábado por aqui, estamos iniciando o nosso encontro diário, né? Aquele encontro que trazemos a você o quê? Saúde, beleza, autoestima. Já pega aquele seu cafezinho e bora que está começando o programa Em Dia. E com ele vem chegando Bom Dia Saúde. E olha, Bom Dia Saúde de hoje está recebendo o Dr. Antônio Tapias, cardiologista, o nosso mais novo colunista que vai ajudar a gente a cuidar do nosso coração. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, Flávia, obrigado pelo convite. Vamos debater aí sobre coração, saúde mental, né, essas questões. Inclusive o tema de hoje vai para vocês aí da área da saúde, os médicos, enfermeiros, enfim, né, doutor? Isso aí, vamos falar um pouquinho disso. Gente, hoje eu trouxe ele, um dos mais novos colunistas aqui da nossa casinha para você aí em casa, Dr. Antônio Tapias, cardiologista. Hoje nós vamos falar de um tema super importante até mesmo para a saúde mental dos nossos próprios médicos. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem, Flávia, um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos discutir, né? O que tem a ver saúde mental, coração, saúde da população, saúde do médico, né? E me fala uma coisa, assim, doutor, hoje nós vemos, assim, a rotina do médico em si parece ser incansável, né? Com plantões, aí consultórios, aí cirurgias. Como que fica a saúde mental, geralmente, desse médico, né? No dia a dia, de ter uma rotina muito desgastante, né? Então, Flávia, assim, e aí a gente pode até expandir para outros profissionais de saúde também, né? Assim, Tá, falar não só o médico, o exato, enfermeiro, porque né? é uma rotina, muitas vezes, vamos colocar assim, insana, né? De quantidade de carga horária de trabalho, Sim. semanal e plantões. Então, em geral, o que a gente tem de dados, né, hoje? Então, a gente tem índices muito mais alarmantes em relação à saúde mental do médico quando a gente compara com a população geral. Tá. Então, se você analisar índices de depressão, por exemplo, a maioria dos médicos durante a carreira médica pode chegar a 30% de ter tido sintomas de depressão, em 30% dos médicos, né? Quando a gente analisa ansiedade, isso vai a 40%. Quando a gente analisa burnout, que é o esgotamento profissional, isso chega a 60%. Nossa. Geralmente, comparando com a população, Sim. é metade. Então, depressão é 15% mais ou menos da população, ansiedade às vezes até bem menos de 10%, o burnout também 30%, dependendo da profissão. Então, são dados que a gente já tem hoje e que preocupam, né? Porque isso pode impactar no trabalho daquele profissional de saúde, né? Sim. E me fala uma coisa, doutor Antônio, o que acontece quando esse médico, por exemplo, ele negligencia até mesmo o seu autocuidado, né? Porque é muito importante nós falarmos até mesmo nessas questões, porque o médico ele tem que estar ali na linha de frente com o paciente, né? Bem? Sem dúvida. Quando a gente pensa, né, Flávia, o que isso pode causar para a população, né? E não só para o médico em si, porque obviamente se ele tem um diagnóstico... Troca, né? Exatamente, se ele tem um diagnóstico de um transtorno mental, depressão, ansiedade, isso prejudica ele, mas também vai prejudicar quem ele está atendendo, né? Assim, no sentido de que o médico geralmente vai ter mais dificuldade de ter uma empatia, de ter uma análise da situação de forma mais criteriosa, aumenta a chance de erro médico, por exemplo. Então, é uma cadeia, né, de fatores aí que isso vai impactar no cuidado direto do paciente. Então, por isso que é importante esses profissionais também se cuidarem, né, e não só cuidar dos outros, né? E você acredita, por exemplo, que exista um tabu em relação aos médicos, por exemplo, a buscarem ajuda, né? Porque a gente pensa que o médico é um herói, 100%. Isso certamente tem, assim, tanto para o médico, desde a faculdade, isso a gente tem uma ideia, e a população, né, a gente, quando eu digo, é a população como um todo, de que o médico, ele aguenta, ele tá doente, mas vai trabalhar assim mesmo, e é uma pessoa, vamos dizer, forte nesse sentido, quase como você falou, né, um super-herói. Pra Então, gente, a gente chega lá, o médico, nossa, é o herói. ele vamos dizer, tem uma cultura de invulnerabilidade mesmo do médico, né? Ele é quase intocável e ele aguenta, então tudo bem. E tem alguns médicos que aí isso também preocupa, de que a gente até ouve isso, né? Não, eu tô aqui para cuidar dos outros, não é para cuidar de mim. Mas o ponto que a gente está trazendo aqui, que é relevante, Sim. você não cuidando de você impacta no cuidado com o outro.
Então, esse que é a questão, né? E isso impacta em decisões médicas, impacta como a população vai receber esse atendimento também. E dentro disso, o que que muda para o paciente nesses casos, doutor Antônio? É, eu acredito que todos nós aqui, né, inclusive eu mesmo, a Aham, gente já é. passou por um profissional Sim. que a gente fala assim, a gente sai da consulta e a gente não gosta, assim, não Uhum. porque ele não tem conhecimento técnico, né? Não é porque ele não sabe, por exemplo, eu sou cardiologista, né? Às vezes eu posso ir num cardiologista e eu posso não gostar dele, não porque ele não sabe cardiologia, mas porque ele não me ouviu, porque ele não teve empatia com o meu caso, ele me tratou friamente. Então, eu acredito que todos nós já passamos uma consulta, seja em pronto-socorro, seja em consulta eletiva, né, agendada, e a gente percebe que aquele profissional muitas vezes está insatisfeito ou não deu muita atenção para o seu caso. E é isso que a população sofre com isso, né? Assim, esse é o ponto em que o paciente mais vai sofrer e vai perceber indiretamente que aquele médico ele pode estar com alguma questão de saúde mental, sobrecarga, enfim, outras questões. Por exemplo, o paciente ele pode, nesses casos, por exemplo, beneficiar ou até mesmo ajudar esse médico nessa questão aí, até mesmo dele estar bem cuidado Eu acho que o médico tendo uma percepção do do paciente em feedback do si. paciente, isso vai ser relevante. Porque muitas vezes, como eu falei, ele tem um currículo bom, ele tem uma boa formação e ele pode estar recebendo muito feedback negativo. Ah, Seja de comentário, né, na rede social, Google, enfim, seja que o paciente não retorna. Então, por que o paciente não está voltando com ele? Se ele é bom tecnicamente. Então, isso tem a ver muito com a marca pessoal daquele médico, a forma de atender. Então, talvez esse feedback do paciente, o médico utilizar isso, vamos dizer, para conseguir perceber que talvez o problema seja algo nele, assim, até de transtorno mental mesmo, aham, isso vai ser importante para daí ele dar continuidade, dar né, nisso. E continuidade. começar a se tratar e se cuidar também, né? E às vezes a gente, é igual você falou, né, essa questão da empatia, de estar ali na parte mais humana, né. Eu não sei, você aí de casa, você já passou por alguma situação que você se sentiu desconfortável, né. E nesses casos, você teria alguma mensagem para o paciente, para o médico em 2 situações aí diferentes, né, da mesa, né, o lado do consultório, o médico e o paciente. O que fazer nesses momentos, assim, doutor Antônio? Você está passando por um médico e enfim. Eu acho que, então, primeiro a mensagem para o médico e profissionais da saúde em geral, que cuidar da saúde mental não é um luxo, é uma necessidade, né? Então, é necessário que a gente cuide da nossa saúde mental, assim como da saúde física, porque isso impacta na vida diretamente e, no caso do profissional de saúde, não só na dele, mas de quem ele está cuidando também. Para o paciente, para a população em geral, eu vou trazer uma frase do Clóvis de Barros, o Tá. pesquisador, né, professor da USP, filósofo, em que ele costuma falar que se a gente vai ter que conviver com nós mesmos até o fim da vida, é bom que a gente se encante com o que faz, né? Com o que a gente está fazendo no dia a dia. E para isso, pessoal, precisa cuidar da saúde mental. Porque senão a gente não consegue se encantar com nada, né? O mundo fica É, preto e branco e a perde a gente cor, né. a gente fica fora disso. Então, tanto para profissionais de saúde, seja médicos ou outros profissionais, para o paciente é importante cuidar da saúde mental. Com certeza. E eu acho que a saúde mental é importante para tudo, né. E olha, vou agradecer, seja muito bem-vindo aqui no Em Dia, no Bom Dia Saúde de hoje, e eu gostaria que você voltasse e nós falarmos sobre muitos assuntos aí, para a gente cuidar do nosso coração também. Obrigado, Flávio. Agradeço o convite, estou à disposição. Um abraço. Obrigada. Obrigado, pessoal. Gente, Bom Dia Saúde está muito honrado em receber Dr. Daniel Ah, que legal, muito obrigado. Aires. Tudo bem, Tudo doutor? bem, Flávia. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Quem sabe passar algumas informações para o pessoal para aumentar esse conhecimento urológico. Eu acredito que aí é uma É. enciclopédia, hein? De muito conhecimento. E quero agradecer a sua Obrigado. presença hoje. E, inclusive, para iniciarmos, né, o nosso Aham. bate-papo, não tinha um assunto melhor para falarmos. O quanto é importante você aí de casa, que tem seu marido, ou você até um membro masculino que está acompanhando em dia de hoje, o câncer de próstata. Sim. Muito importante nós falarmos sobre esse assunto, né, doutor? É muito importante, na medida que o câncer de próstata, Flávia, é o segundo câncer mais comum do homem.
ele só Tá. perde para o câncer de pele, né? E aí, eu acho que talvez nesse cenário seria importante a gente só orientar por que serve a próstata, né? A Aham. próstata ela é uma glândula que ela está muito próximo da bexiga e ela produz um líquido que aí corresponde de 80 a 90% do líquido seminal, que permite um ambiente favorável para o espermatozoide conseguir percorrer o que ele tem que percorrer para fazer a fertilização. Então, a ideia da próstata é uma glândula que ela Tá. acompanha todo o homem, e aí esse processo de envelhecimento, ela faz com que vários fatores, e o mais importante deles Contribui, é né? o fator androgênico, a ação da testosterona sobre a próstata, Sim. e isso, com o passar do tempo, faz com que aumente a incidência de câncer de próstata. E assim, doutor, para a gente complementar, o que que é o câncer de próstata? Se a gente pensar de uma definição mais tranquila, a ideia do tumor, de um câncer, de uma maneira geral, é uma célula que começa a se dividir sem nenhum tipo de controle. Tá. E aí, nesse cenário, se a gente imaginar, se todo homem conseguir sobreviver até os 100 anos de idade, todo homem vai ter câncer de próstata. E aí o que chama atenção, obviamente, são aqueles homens que têm esse diagnóstico mais precoce. E aí, dentro de um contexto, né, um homem mais idoso de um homem mais novo, o tratamento muda, né? Mas Sim. fato é que com o envelhecimento, essa chance do indivíduo desenvolver o tumor, ela vai só aumentando. E doutor, existe uma idade, por exemplo, assim, você falou, né, pode ser uma pessoa mais jovem, Aham. mas existe, assim, uma idade que pode ser, no decorrer, preocupante e a pessoa precisa já se preparar para um exame? Sim. Isso é super importante porque até um tempo atrás, isso normalmente, esse rastreamento, porque a ideia é para rastrear, se rastreia a doença que é Sim. comum, né? E o principal fator de risco para câncer de próstata é a idade. Até um tempo atrás, esse rastreamento ele começava a partir dos 40 anos. Mas isso mudou, hoje em dia é a partir dos 45 anos. Para todo homem que tem fator de risco, história familiar, Genética, você fala, história assim, familiar, por exemplo, pai, avô, tá. tio, irmão com história de câncer de próstata. Então esse indivíduo, ele começa a rastrear aos 45 anos. Se ele tiver uma história familiar muito importante, a gente até pode antecipar, um Antecipar. pouquinho mais esse rastreamento, mas a princípio aos 45 anos e para todo homem, sem nenhum fator de risco, é a partir dos 50 anos. E esse exame, ele é feito, eu acho que acredito que você deve ouvir bastante Aham, aham. lá no seu consultório, doutor. É um exame que é feito, em consultório ou também hoje tem alguns laboratórios, como que é? Então, assim, o rastreamento, de uma maneira geral, ele é feito de duas maneiras, né? Ou Tá, com exame de sangue, ok. que ele dosa uma proteína específica, que é uma proteína que é específica da próstata, que eu acho que muita gente já ouviu falar, que é o PSA, junto com o exame do toque. E aí Uhum. esse exame do toque, ele é feito no ambiente do consultório, ele é rápido, gira em torno de 10 a 15 segundos, e ele é importante para rastrear uma parcela dessa população que tem um PSA normal, mas você faz essa detecção no exame do toque. E quais são os principais fatores hoje de risco para desenvolver essa doença? O principal fator de risco para câncer de próstata é a idade. Então, quanto Idade. mais o tempo vai passando, aumenta a incidência, né? Então, esse é o principal fator de risco. O segundo fator de risco importante é a história familiar, ou Sim, seja, indivíduos que têm histórico familiar aumenta essa incidência. E aí, de uma maneira geral, assim, não só para câncer de próstata, como para qualquer outro tumor, o uhum. estilo de vida, né? Então, assim, indivíduos com sobrepeso, indivíduos com uma dieta rica em gordura, são indivíduos que aumentam também essa possibilidade. Doutor Daniel, existem, tipo assim, sinais ou sintomas que essa pessoa pode, de repente, demonstrar e Aham. que nós podemos, de repente, alertar? Infelizmente, na grande maioria dos casos, se a gente fizer uma analogia da próstata, por exemplo, com a mexerica, né, o canal do xixi ele passa bem no meio da próstata. Uhum. E o tumor, na sua grande maioria, da zona periférica. Ele dá na zona periférica, ou seja, muito próximo da casca dessa mexerica. Sim. Então, na grande maioria das vezes, esse diagnóstico precoce, que é o que faz a diferença na sobrevida do doente, o indivíduo é assintomático. Agora, é óbvio, quando essa doença ela vai evoluindo, e aí ela pode infiltrar o canal do xixi, que é a uretra, ela pode dar metástase, que são doenças à distância, para o Isso que osso, vai e aí o em indivíduo começa a outros. ter dor lombar, porque aí tem um acometimento secundário da doença, Ah, né. entendi. E Mas aí nós geralmente acomete essa parte lombar? é, Não, não é sempre? na verdade, assim, o tumor de próstata, ele tem uma predisposição, ele gosta de ir para o osso.
Olha que Então, assim, ele interessante. tem a partir do momento que essa doença ela vai Sim, evoluindo, evoluindo. ela tende a ir para o osso. E aí o indivíduo começa a ter. É muito comum aquela história daquele senhorzinho que cai no banheiro, Ah, aí vai dar uma olhada. Ele caiu, na verdade, porque ele tem uma doença nesse osso que vem de uma próstata com tumor. e Então, assim, aí e aí nesse cenário ele começa a ficar sintomático. e aí a gente começa a descobrir já tudo, né. E hoje, né, como que é feito, por exemplo, o tratamento, doutor? Quando é, por exemplo, descoberto já Aham, logo no começo, aham. eu acredito que tenha muitas mais chances, né. É, definitivamente, assim, o diagnóstico precoce, a chance de cura gira em torno de 90%, Flávia. E aí, a ideia é que o tratamento, ele mudou por uma mudança, quer dizer, ele sofreu uma mudança importante nos últimos anos. Até uns 5 anos atrás, a cirurgia tradicional, que é uma cirurgia por corte, hoje em dia, principalmente na cidade de São Paulo, não existe mais, né? Hoje, essa Olha, abordagem é uma abordagem por uma cirurgia robótica, né, que diminui a chance de sangramento, diminui as consequências da cirurgia, como disfunção erétil, tá, incontinência urinária, mas é um processo em evolução, né? Então, basicamente, o tratamento ele consiste ou em cirurgia, que aí a gente está falando de cirurgia robótica, ou então radioterapia, que aí seria uma segunda opção também. tá, As duas têm chance de cura muito de cura. semelhante, tudo tem benefício e malefício, né? Ah, sim, Eu costumo é dizer que 50 depois, 50, exato, né, doutor? que você cutuca o que o homem lá de cima fez, nunca mais fica igual. Pode Aham, ficar parecido, mas igual, sim. igual não fica mais, né? E hoje nós sabemos que essa questão até na parte robótica, você é Uhum. especialista, Aham. até mesmo nesse tipo de cirurgia, com o avanço da tecnologia, Sim. eu acho que o pós-operatório, provavelmente você É, deve ouvir muito assim: "Mas doutor, como que é o meu pós? é. Eu posso voltar a trabalhar?". A Aham. questão da relação sexual, tem N fatores aí. Tem N fatores, assim, acho que talvez é importante a gente ter em mente que é uma cirurgia. Então, obviamente, no pós-operatório, o Tá, indivíduo ele sente um desconforto. Para especificamente câncer de próstata, ele fica com uma sonda, ele vai com uma sonda para casa, uma sonda no canal do xixi, mas a recuperação, Flávia, ela é, assim, é inegável que ela é muito mais rápida, ela é muito menos traumática, o indivíduo volta às atividades dele do cotidiano de uma maneira muito mais precoce, né, e com uma chance menor, pode acontecer, mas uma chance menor de menor. disfunção erétil e de incontinência urinária. E agora me fala, assim, até por uma questão, uma curiosidade Aham, minha, antes da gente encerrar esse bate-papo com o doutor Daniel, essa estreia, existe algo que o homem pode fazer aham. É em uma boa pergunta. relação a essas situações, assim? Assim, infelizmente, não Não, existe nada que a gente possa dar assim: "Ó, faça isso, tome esse remédio que que vai vai diminuir a incidência". Isso não tem, mas, assim, como qualquer outra neoplasia, como qualquer outra patologia, assim, da parte oncológica, uma vida saudável, atividade física, uma boa alimentação, tentar manter um peso adequado, tudo isso, de uma maneira geral, diminui a incidência. E, obviamente, o rastreamento, né, que a gente não consegue prevenir, mas rastrear rastrear. e o diagnóstico precoce é fundamental. É porque você consegue, chegar ao objetivo final da cura, né, do Exato, é isso tratamento daí. em É isso que é. e doutor Daniel, quero agradecer. Obrigado, é isso. Adorei falar Obrigado. sobre esse assunto. Aham, Você que está aí com o maridão assistindo, ó, boa. já tem as informações básicas aí junto com o doutor Daniel Aires, referência em cirurgia robótica, Aham. aos tratamentos para os É homens, isso, é isso aí. né, doutor? Legal, muito obrigado. Obrigado Agradeço. você Obrigado. e até a próxima. Obrigado. Doutora Luciana Fortes vai falar para você aí de casa como é feita uma avaliação neuropsicológica. Você tem noção de como que é feita a anamnese, o tratamento, se daria para fazer à distância? Então bora lá. Doutora Luciana Fortes voltou aqui no Em Dia, é claro, né? Para que a gente possa estar sempre em dia com a nossa saúde mental, principalmente. E hoje, com você aí de casa, eu quero compartilhar esse momento para até mesmo você saber como que é feito uma avaliação neuropsicológica. Você já ouviu falar como que seria esse tratamento? Como é feito o momento que você chega na frente da doutora Luciana? Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui de volta. Muito Prazer é obrigada. meu.
pelo te convite. receber. Me fala, o que é, afinal, essa avaliação, né? Como que ela é feita? A primeira avaliação neuropsicológica. Então, você imagina que você faz um exame de sangue, você faz um exame, um eletroencefalograma, você faz até ressonância magnética. E nesses exames, aparentemente, está tudo bem com o teu cérebro. Mas você segue com aquela dificuldadezinha de memória. Ou você não consegue focar sua atenção em determinadas questões. Sim. Ou você está com uma sensação, uma angústia, situações de que você, aparentemente, você está com uma crise depressiva. Mas o médico não consegue identificar exatamente o que é aquilo. Então, é feita uma avaliação neuropsicológica ou uma avaliação neurocognitiva. Chamam das duas maneiras. Como é que isso funciona? Isso é um rastreio cerebral. Imagina que a gente vai fazer um raio-x do teu cérebro, vai mapear o teu cérebro, e com isso vai entender um pouco sobre o teu funcionamento cerebral. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um funcionamento cerebral único. Então a gente vai avaliar questões de comportamento, questões de emocionais. Tá. E vamos conseguir, a partir daí, entender o teu funcionamento cerebral em particular. Entender os teus pontos fortes e os teus pontos não tão fortes, para tentar melhorar. E quem que pode, por exemplo, realizar esse tipo de avaliação? Eu já estou me enquadrando. Todas as pessoas, desde criança a idoso. O que vai mudar é a queixa ou a investigação, o tipo de investigação que vai ser feito. Tá. Mas assim, é até importante que as pessoas entendam que isso é interessante para todo mundo. Se conhecer a sua maneira do teu funcionamento cerebral, tentar potencializar os teus pontos fortes e melhorar aqueles que têm um pouco de déficit, é espetacular. O autoconhecimento é o caminho para ter uma vida com mais qualidade, né? E dentro disso, as funções cognitivas, né? Como elas podem ser avaliadas, doutora Luciana? Então, primeiro é feito uma anamnese. O primeiro encontro... Então, a pessoa chegou lá na sua clínica, no seu consultório. Então, chegou no meu consultório e nós vamos começar um processo de avaliação neuropsicológica. Ok. Primeiro, a gente faz uma anamnese, que nem a primeira consulta que você faz em um médico. O médico. Só que aí nós vamos tentar esmiuçar absolutamente toda a tua vida pregressa. Tentar entender quanto informações você consegue captar. Às vezes, dependendo da idade, às vezes não tem mais... o pai já faleceu, a mãe já faleceu, não consegue ter tantas informações da infância. Às vezes da criança, nesses casos a gente tenta, desde a gestação ao parto, tudo que a gente consegue de informação sobre esse paciente. Quando ele começou a pegar a colher sozinho, quando ele fez o desfraude, adulto nem tanto, mas aí adulto a gente tenta ver a rotina, a dinâmica familiar. Sim, outros fatores, todos os fatores da vida da pessoa, tudo que a gente conseguir. Isso a gente faz uma anamnese. Depois disso, a gente começa a fazer a aplicação dos testes neuropsicológicos. Esses testes são testes que são feitos, todos eles são testes passados por um controle super rigoroso do Conselho de Psicologia, de um órgão que chama SATEPSE. São testes que são considerados padrão ouro, adaptados para a população brasileira e para aquela faixa etária que a gente está fazendo a avaliação. Enfim. Daí, aplica-se todos os testes, Tá. e aí eu vou apurar todos os resultados e também informações às vezes eu vou na escola da criança, ou às vezes eu vou conversar com o esposo da paciente, enfim, com o psiquiatra ou com o neurologista, dependendo na escola, sim, na escola, dependendo da situação. E adquirir o máximo de informações possíveis. Também são aplicadas algumas escalas de rastreio. E ao final é feito toda essa apuração, preparado um laudo com todas as informações,
e a hipótese diagnóstica. O neuropsicólogo, ele não pode dar um diagnóstico. O diagnóstico quem dá é médico. Então, eu encaminho esse material para um médico de confiança do paciente e também dependendo. Pode ser um pediatra, pode ser um neuropediatra, pode ser um psiquiatra, um neurologista. Vai depender da situação. E ele vai, por aquelas informações e pelas informações dele, clínicas e exames físicos que forem feitos, fechar o diagnóstico. E quanto tempo, por exemplo, então a pessoa fica dentro do consultório? Um bom tempo, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem pelo seguinte, porque elas pensam que vão no consultório e um dia vão fazer a avaliação e vão sair. E não é assim. Não é, não. São vários momentos. Começa aqui, esse momento da anamnese, ele é um momento. Depois disso, a gente vai ter vários encontros. Por volta, dependendo de cada paciente, porque a gente precisa que o paciente esteja muito bem, a gente precisa tentar tirar o melhor dele. Então, dependendo de cada paciente, a gente vai ver quanto tempo ele consegue ficar no consultório. Em média, o paciente consegue ficar 1h30, 2 horas. Mas tem aquele paciente que tem, vamos supor, um TDAH, que ele consegue 50 minutos, 40 minutos, acabou. Eu entendo. E a gente precisa respeitar cada paciente. Então, a duração, a quantidade de encontros depende de cada pessoa. E pode ser online, doutora Luciana? Não pode ser online. Tem que ser presencial. Por orientação do Conselho de Psicologia, a avaliação precisa ser presencial. E tem um detalhe muito importante nisso, é que ele também não pode ser feito em qualquer dia, qualquer hora. A gente tem que pensar no momento ideal que o paciente esteja. A hora que ele mais funciona do dia, porque cada pessoa tem, eu sou mais notívaga, não, eu estou melhor pela manhã. Então a gente tenta priorizar essas possibilidades. A pessoa ter dormido bem, estar bem alimentado. A avaliação ela é feita tanto quantitativa quanto qualitativamente. Por isso também a importância de ser presencial. O olho a olho, a forma que você pega no lápis, a forma que você se comporta ao responder as questões. Tudo isso é importante. E a questão agora, assim, até para a gente poder ter um conhecimento e as pessoas idosas, né? Quando que é indicado, por exemplo, a ser feita uma avaliação? Geralmente, os idosos têm algumas situações. Uma muito importante é a questão de acidente vascular cerebral, quedas e também, que é muito, muito, muito constante, processo de demência. Como é o caso do Alzheimer ou do Parkinson. Sim. Pacientes com processo de demência... Nesses casos, ok? Não, é super importante. Sim. Porque quanto antes é detectado o início do Alzheimer, nós não vamos conseguir curar esse paciente. Mas a gente pode retardar esse processo de perdas e fazer melhorar a qualidade de vida desse paciente. A autonomia, a independência, para que esse processo retarde o máximo possível. Perfeito. E aí é que vem... Já na hipótese diagnóstica, a gente orienta os treinos cognitivos, que é a reabilitação cognitiva ou estimulação cognitiva, o trabalho que vai ser feito pós-avaliação para que aquele paciente tenha mais qualidade de vida. E olha o quanto é importante de fazermos uma avaliação presencial. Nós vemos muitas situações aí nas redes sociais através de avaliações por outros mecanismos, mas como ela falou, o importante é estarmos tendo o acompanhamento presencial, além da anamnese, todo o processo, né, que nós temos na prática, né, doutora Luciana? Sim, muito importante. E ele traz a qualidade de vida, vamos supor, e tem umas questões importantes. Se você tem alguma dúvida se seu filho está com um comportamento atípico, diferente, já na infância, um bebê que ele não olha, não responde os comandos, ou que demorou muito a falar, uma criancinha que já está demorando a falar. Às vezes os pais não querem admitir aquela possibilidade. Mas nesses casos, diferente lá do processo de demência, as podas neurais que a criança vai tendo no decorrer da vida, as crianças nascem com uma quantidade de neurônios imensa. E essas sinapses nervosas que são feitas, você tem ideia, hoje já está comprovado que até os 12 anos de idade as crianças têm muitos neurônios e tem a última grande perda neural, de podas neural, nos 12 anos. Se a criança,
quanto antes, Melhor ainda. às vezes vamos supor que é um autismo nível 3 de suporte. Se você consegue começar a tratar seu filho desde cedo, ele vai ser praticamente autônomo e ele pode virar um autismo nível 1 de suporte. Tendo o acompanhamento Sim. necessário, gente. A negação Sim. só atrapalha. Imagina uma pessoa que tem TDAH, passa a vida toda se sentindo inferior, um péssimo aluno, incapaz, baixa autoestima, sendo que ele poderia estar fazendo um tratamento e ser um estudante normal, ter qualidade de vida. E Entendeu? isso é muito importante, nós falarmos o quanto é importante a gente fazer o acompanhamento desde crianças, adultos, idosos. Por isso trouxemos a doutora Luciana Fortes aqui. Sim, pessoas com esclerose múltipla também acontece muito, que as pessoas elas podem passar a vida toda com isso e elas podem não ter perdas cognitivas até se ela tiver qualidade de vida, se ela fizer o acompanhamento neuropsicológico, se ela fizer as atividades multidisciplinares. E por isso é importante saber até onde esse processo de esclerose múltipla já atingiu o cérebro para preservá-lo. Com certeza, e trazer qualidade de vida, né, gente? Longevidade. Nunca deixar jogar a toalha. Sempre tá ali, né? Sempre. Muito obrigada, viu, doutora? Você é incrível. Ai, muito obrigada mesmo pelo convite. Muito bom estar espero aqui. você mais vezes, porque temos Com muitos certeza. assuntos Sim. aí para a gente levar para você aí de Sim, casa, sim. viu? Vamos lá. Muito obrigada, pessoal, e bom sábado. Gente, e agora eu, Flávia Lombardi, estive na clínica do Dr. Caio Nascimento para falarmos de um assunto que está super em alta. Os colírios que vêm chegando para o Brasil. Será que esse colírio tira o óculos? Dr. Caio Nascimento, conta pra gente aí. O Bom Dia Saúde está diferente. Papo de consultório com ele, com o nosso colunista, Dr. Caio Nascimento. Muito bom dia. Tudo bem? Excelente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer recebê-los aqui no consultório. Olha, Dr. Caio, eu tive que vir aqui hoje por 2 fatores. Primeiro que eu quero passar numa consulta aqui com você hoje, mas vocês vão acompanhar no nosso programa. E eu fiquei sabendo a evolução da medicina ocular, que chegou aí um colírio que parece que é o fim dos óculos. E eu tive que vir conversar com você para ver se é verdade. Até mesmo você que tem aí a vista cansada, não enxerga muito bem de perto, talvez agora chegou aquele momento de enxergar sem o óculos. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, o que acontece? Esse colírio novo chama VIS. Ele acabou de ser aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, que é o órgão regulador que libera ou não o uso de medicamentos para o grande público. No Brasil, ainda não foi aprovado pela Anvisa, mas isso é um sinal muito positivo. Então, você vai ficar sem óculos por causa do colírio? Não necessariamente, ele não funciona para todos os casos, mas é para os casos de presbiopia. O que significa isso? A famosa vista cansada. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem dificuldade de ler para perto, principalmente depois dos 40 anos de idade. Esse colírio, que é a aceclidina, é uma evolução da pilocarpina, que a gente usou por muito tempo na oftalmologia. Então, eles se basearam no mesmo mecanismo de ação. Qual é o mecanismo de ação? Como funciona esse novo medicamento? Ele fecha a pupila do paciente. Então, ele age no esfíncter da pupila. Quando fecha a pupila, aumenta a extensão de foco e te permite enxergar para perto com mais facilidade. Por que ele é muito bom, esse colírio? Porque ele substitui uma possível cirurgia para tirar o óculos em alguns casos. Então, às vezes, o paciente é muito jovem para fazer uma cirurgia de catarata com segurança, ou o paciente já não tem o mesmo interesse, tem medo, então é uma alternativa real para os pacientes não usarem óculos e que a gente tem à disposição agora no mercado americano a partir do 2º semestre desse ano. E Dr. Caio, esse colírio, ele é indicado somente para os adultos ou também em casos, de repente, de pessoas mais jovens ou crianças, ok? Não. Depende do caso, ele pode ser sim utilizado em crianças, às vezes não com a mesma eficácia, mas como ele diminui o tamanho da pupila e transforma o famoso efeito pinhole. O que é isso? Quando a gente olha pelo buraquinho da fechadura, às vezes você consegue ver mais longe com mais qualidade visual, embora diminua o campo visual.
Então, olhando pelo buraquinho da fechadura, você consegue ter uma nitidez maior. Então, esse é o princípio desse colírio. É pingar o colírio, fecha a pupila e vai te dar uma nitidez maior. Se o paciente é míope e é um paciente mais jovem, pode melhorar a visão para longe. Então, ele é sim um colírio muito útil hoje, mas ainda tem que ser estudado, podem ter efeitos colaterais a longo prazo que ainda não se sabe. É muito recente, né? Muito recente. E me fala uma coisa, esse colírio, ele teria que ser aplicado constantemente? Como que é essa questão dos cuidados, né? Porque pinga uma vez e pronto, ou... Seria ótimo. Uma vez, assim, uma gotinha resolveu, mas não. Pronto, sem óculos. A gente ainda não chegou nesse nível de evolução, mas assim, é um colírio que não precisa ser usado todos os dias, mas quando você quiser ter uma visão melhor para longe ou ter uma extensão de foco, depender menos do óculos, em algumas situações específicas você tem que pingar. Ele dura aí até 10 horas. Ele tem um período de duração. Tem um período de duração, depois desse período ele para de funcionar. Então não é a solução definitiva, mas a gente pelo menos dá um passo para frente, chega mais perto disso. Então, ou seja, passado as 10 horas do tempo de uso... Tem que pingar de novo. Tem que pingar de novo. Gente. Aí vai ficar refém do colírio. É lógico. Praticamente. Dr. Caio, e já está disponível esse colírio aqui no Brasil? Ainda não. Ainda não. Esse colírio ele vai ser disponibilizado para o grande público a partir do segundo semestre desse ano, de 2025. Tá. Então vai começar a vender em farmácia. No Brasil ele tem que ser aprovado pelo nosso órgão regulador, que é a Anvisa, mas o que a gente espera é que logo logo esteja aqui no mercado brasileiro também. Bom, é muito bom, né, ter informações relevantes aí para até mesmo a sua saúde ocular, junto com o Dr. Caio Nascimento. E eu espero que vocês no próximo programa, assim como eu, você que pensa que não tem problema nenhum na vista, de repente, né, como que seria uma vinda ao consultório de um oftalmo? Vamos passar comigo? Eu quero compartilhar com vocês no próximo programa também. Muito obrigada, viu, Dr. Caio? Eu que agradeço a Flávia Lombardi, ao Programa em Dia, pela oportunidade de explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse colírio VIS, que é novo, e também mostrar aí como seria uma consulta conosco nas próximas visitas. Hein? Bora! Muito obrigada, Dr. Muito Caio. obrigado. E vocês continuem ligadinhos na nossa programação. E agora vem chegando aquele quadro mais incrível aqui do programa. É hora de transformar. Sim, e continuando essa história maravilhosa, Dona Zil e seu Walter passaram pela consulta com o Dr. Caio Nascimento. E olha, que teve a realização de um dos sonhos da Dona Zil. Mas a doutora Ciante Joy vai contar para vocês. E não é só a autoestima que o nosso Beleza Revelada vem resgatar. Nós também iremos melhorar o brilho do olhar, literalmente. E hoje, o nosso casal apaixonado vem receber os cuidados especiais do Dr. Caio Nascimento, oftalmologista especialista em catarata e cirurgia refrativa. Eu tenho certeza que com a técnica dele, dedicação e muito carinho, ele vai fazer com que o nosso casal enxergue o mundo muito mais colorido. Vamos lá, seu Walter, tudo bem? O senhor vai sentar aqui para mim nessa primeira cadeirinha, tá bom? Foram realizados alguns exames no Sr. Walter, entre eles a biometria óptica, o que mostra basicamente a lente que vai dentro do olho do paciente, na cirurgia de catarata. Aqui a topografia, que mostra pra gente também os ângulos da córnea do paciente, e aqui a microscopia de córnea, que mostra as células que o paciente tem no olho. Agora eu vou dar continuidade aos exames oftalmológicos da Dona Zil e assim vamos começar o processo da dilatação para a consulta oftalmológica. A dilatação é basicamente para a gente ver como é que está o fundo do olho. Seu Walter, Dona Zil, sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bem com a senhora? Fique à vontade, a senhora vai sentar na cadeira grande. Seu Walter, seja bem-vindo, um prazer.
Gente, pode entrar, por favor, sejam bem-vindos. Meu nome é Caio Nascimento, eu sou médico oftalmologista e hoje a gente vai atender esse casal maravilhoso que chegou aqui com todo o carinho, né? Então, a dona Zil e o seu Walter serão atendidos. Como que funciona o atendimento oftalmológico? Então, a primeira coisa é o paciente chegar, se identificar e a gente faz uma preparação para a consulta com os exames pré-consulta. Então, nós temos uma outra recepção que vocês acompanharam, eles fazem os exames pré-consulta e quando vêm passar em consulta, eles já vêm preparados para fazer o que tem que ser feito aqui no consultório, que é o exame completo. Então, a gente vê o fundo do olho, vê a frente do olho, vê o olho como um todo. E é isso, muitas vezes, que não é feito da maneira adequada. Por isso que é importante a gente examinar com toda a paciência e dar atenção para o paciente antes de tomar qualquer decisão. Então a gente começa pelo exame de acuidade visual, que a gente testa individualmente a visão de cada olho. Então a gente testa o olho direito e depois a gente testa o olho esquerdo. Então agora a gente vai para a tonometria, essa daqui é a medida da pressão do olho. Abre bem grande os olhos, olha lá na frente, perfeito. Esse é o exame refracional, então nesse exame é o exame que a gente mede o quanto tem de grau no olho, na verdade como está a refração atualmente. Notícias boas. A senhora já fez a cirurgia da catarata dos 2 olhos, a cirurgia foi super bem feita e já fez também a limpeza atrás da lente, que também foi super bem feita, então não tem nada aí de urgência no olho da senhora. A senhora tem algumas alterações que é importante que a senhora acompanhe ao longo da vida, mas nada gravíssimo que tenha que te tirar o sono, então que bom, tá tudo bem, tá? Fora isso, parabéns, tá tudo bem. Muito bom, então finalizamos aqui o atendimento oftalmológico do seu Walter e da dona Zil. Os dois foram maravilhosos em todos os exames, as consultas aqui e graças a Deus deu tudo certo. Eu agradeço muito o tempo e a paciência de vocês, agradeço muito a oportunidade de acompanhar vocês aqui no Em Dia, nesse quadro maravilhoso que é o Beleza Revelada e assim gostaria de agradecer a presença aqui na clínica e todo o tempo dedicado. Gente, muito obrigado e espero vocês aí no acompanhamento desses dois maravilhosos, seu Walter e dona Zil. Obrigado. Olá, boa tarde, tudo bem? Senhor Walter, né? Dona Zil, prazer recepcionar vocês. Eu sou o Gabriel aqui da Senhor Óculos, tá bom? Fiquem extremamente à vontade aqui, a gente vai sentar, vai recepcionar vocês, vamos mostrar um pouquinho dos nossos óculos e fazer ótimas escolhas, tá bom? E tem lugares que vendem muito mais que óculos e conseguem traduzir toda a nossa história através das lentes. A Senhor Óculos é uma dessas lojas que conseguem traduzir através do seu design moderno e toda a tecnologia das suas lentes, todo o amor e o carinho do trabalho de suas sócias. E eu tenho certeza que a Senhor Óculos vai conseguir traduzir muito bem todo o brilho de olhar dos nossos participantes. Vamos juntos! Bom, Edna, muito obrigada por participar desse projeto com a gente. Fico muito feliz de você, sua loja maravilhosa, estar aqui com a gente. Como nasceu a Senhor Óculos? Obrigada a vocês, eu quero agradecer primeiramente, né, pelo convite. A Senhor Óculos, ela nasceu há 8 anos atrás, né, com o nosso intuito sempre de atender, fazer um atendimento humanizado para o cliente, para que não só escolha um óculos, mas que ele se identifique com um produto, né? E tenha uma visão diferente sobre até a personalidade, embora não pareça, mas isso interfere bastante também. O que mais você tem de diferente aqui na loja? Isso, nós trabalhamos com uma linha, no caso, né? De óculos de natação graduado. Nós trabalhamos também com óculos de segurança, que são os EPIs, né, mais conhecidos, e também uma linha infantil que ela é flexível.
Então ela não tem parafuso ou metais onde possa machucar a criança. Então ela tem uma durabilidade, uma resistência maior do que os materiais convencionais. Então, eles pensaram em tudo, gente. E se você ainda não segue a Senhor Óculos, vocês não sabem o que está perdendo. Qual que é o endereço do Instagram, Edna? SR_óculos. Lembrando que nós temos 2 unidades, uma no Mogi Shopping e outra na Rua Coronel Santos Cardoso, número 109, no centro de Mogi das Cruzes. E eles estão aqui com a equipe inteira, prontos para receber vocês. Tem sonhos que demoram um pouquinho para ser realizado. A Zil sempre quis ter a sobrancelha desenhada pela micropigmentação, mas tinha um medo de algo tão definitivo dar errado. Mas hoje entregamos essa missão para a experiente Lúcia Odila. Ela não só desenha sobrancelhas, mas consegue revelar toda a força e feminilidade de cada mulher. Bem-vindos! Eu sou a Lúcia Odila, sou micropigmentadora e trabalho com sobrancelhas há mais de 20 anos. E hoje nós vamos realizar o sonho da Dona Zil, que é realizar uma micropigmentação. E eu estou aqui super animada e quero compartilhar com vocês esse passo a passo, esse resultado, que vai deixar o olhar dela ainda mais lindo. Além de micropigmentadora, eu também desenvolvi a minha linha de skincare. São tratamentos. Esse gloss, ele é excelente para hidratar os lábios. Ele é um hidratante com cor e brilho de gloss. Ele tem um toque aveludado e deixa os lábios hidratados e com cor e brilho o dia todo. E nós temos também esse sérum específico para sobrancelhas. Ele ajuda no tratamento dos fios, ele fortalece e auxilia no crescimento. Ele é muito bom. Dona Zil, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou desenhar uns fiozinhos na pele, entre os seus fiozinhos, para ficar preenchidinho, porque aqui é mais ralinho, né? Nós vamos deixar bem certinho, vai ficar uma linha de pelinho assim entre os seus, vão ficar misturadinhos, para ficar bem natural. A cor, eu vou fazer uma mistura de pigmentos que vai se aproximar o máximo possível da cor do seu pelo. Essa técnica que nós vamos trabalhar, ela é superficial e por isso a cor se mantém fiel e os fios bem finos. Esse é um procedimento totalmente indolor e ela não vai sentir nada. Eu sei que vocês estão curiosos para saber o resultado, mas vocês só vão saber na final. Acompanhem! Gente, como é bom, né? A gente fazer sobrancelhas, cuidar da nossa saúde ocular, estarmos em dia com tudo, né? Mas tem muitos ainda coisas boas para Dona Zil e seu Walter acontecendo. Então não perca nos próximos programas a continuação do Beleza Revelada, segunda edição especial Mogi. Gente, eu sei que é triste a dor do parto, mas eu tenho que partir. Tô brincando, é só esse sábado. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Mas eu desejo, nesse sábado e todos os outros dias, a presença de Deus na sua família, na sua casa, muitas energias positivas para essa semana e muito amor no seu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até sábado que vem. Tchau!